Hoje eu vou revisar com vocês trigonometria no triângulo retângulo. Bom, para isso vamos relembrar os nomes especiais que os lados de um triângulo retângulo recebem. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, que possui um ângulo de 90 graus, e os seus lados recebem os respectivos nomes. O maior lado desse triângulo, que é o lado que aponta para o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Então, eu tenho aqui os dois catetos. Bom, então vamos relembrar então as relações trigonométricas no triângulo retângulo. A primeira relação métrica é a relação de seno. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, o cateto vizinho ao ângulo, adjacente significa vizinho, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo, sobre o cateto adjacente. Então, quando eu faço a fração entre um cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo, eu tenho a tangente. Vamos olhar então para o triângulo que a gente pegou como exemplo. Vamos considerar então que a hipotenusa desse triângulo mede A, os outros catetos medem B e C. O que seria calcular então o seno do ângulo beta? O seno do ângulo beta seria o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa, ou seja, o seno de beta é o cateto oposto a beta, que nesse caso é o B, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o A. O cosseno de beta seria o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa, o cateto vizinho a beta, o cateto que forma com a hipotenusa o ângulo beta. Ou seja, o cosseno de beta será então o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. E a tangente de beta será então o cateto oposto a beta, que é o B, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é o C. Se eu pegasse o ângulo alfa, e aí mudaria a minha perspectiva. O cateto oposto ao alfa seria o C, e o cateto adjacente a alfa seria o B. Para a gente resolver os exercícios que envolvem trigonometria no triângulo retângulo, é necessário decidir se você vai utilizar um seno, um cosseno ou a tangente para responder a questão. E aí, qual você vai utilizar vai depender das informações que você tem e da informação que você quer encontrar. Por exemplo,
No exemplo 1 tem assim: calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Tem um acento circunflexo aqui. Nos triângulos a seguir. Ou seja, a informação que eu quero encontrar no triângulo do item A é um cateto. E é um cateto oposto. Ou seja, o meu cateto oposto é o x. E o 10 é o meu cateto adjacente. Logo, com a informação de cateto oposto e cateto adjacente, aliás, com a informação de cateto adjacente para encontrar o cateto oposto, eu vou ter que utilizar a tangente. O cateto oposto, então nesse caso x, sobre o cateto adjacente. Isso é igual a tangente de 60. E aí você verifica na tabela dos ângulos notáveis, na tabela de 30, de 45 e de 60, e aí você verifica que essa tangente de 60 vale raiz de 3. Então você faz uma troca. Você tira o 60 e no lugar coloca, tira a tangente de 60 e no lugar coloca a raiz de 3. Fazendo então aqui meio pelos extremos, 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Esse é o valor de x. No item B, o meu x que eu estou tentando encontrar, ele é cateto adjacente e eu tenho o valor da hipotenusa. Então, quando eu faço a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno do ângulo, nesse caso o ângulo é 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Está lá na tabela dos ângulos notáveis. Então eu vou trocar cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Vou ter x sobre 12 igual a raiz de 3 sobre 2. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter 2x é igual a 12 raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então x será 12 raiz de 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6, então x é igual a 6 raiz de 3. No item C, eu tenho o valor do cateto que está vizinho ao ângulo, eu tenho o valor do cateto adjacente, vale 8, e eu quero calcular a hipotenusa, vale x. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso daqui é cosseno. Só que agora não é o cosseno de 30, agora é o cosseno de 60. De acordo com a tabela, o cosseno de 60 vale 1/2. Então eu vou trocar cosseno de 60 por 1/2, ou seja, 8 sobre x é igual a 1/2. Fazendo meio pelos extremos, 1 vezes x é x, 8 vezes 2, 16. Então o valor de x no item C é 16. Então quando você se depara com um triângulo e você precisa calcular valores, e é uma questão de trigonometria num triângulo retângulo, porque envolve lados e ângulos, você precisa ver qual informação você tem e qual informação você quer. Porque aí, com essas informações, você vai decidir se você vai utilizar um seno, um cosseno ou uma tangente para responder a questão. Vamos ver então um problema envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. O problema diz assim: uma escada de 2 metros está apoiada numa parede formando com esta um ângulo de 45 graus. Nessas condições, vírgula, calcule a distância da base da escada até a parede. Então vamos tentar desenhar a situação, é algo bem simples. Então teremos o seguinte: temos então a parede,
Encostada nessa parede tem uma escada. E essa escada forma com a parede, forma com esta no caso a parede, um ângulo de 45 graus. A escada tem um comprimento de 2 metros. E a questão quer saber a distância da base da escada até a parede, x. Então, o meu triângulo aqui em questão é um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, a informação que eu tenho, que é o comprimento da escada, é a hipotenusa. E eu quero encontrar o x, que é o cateto oposto. Ou seja, o cateto oposto que eu quero encontrar é x, e a informação que eu tenho é a hipotenusa, vale 2. Logo, eu precisarei de seno, ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa, isso é o seno do ângulo, que nesse caso é 45. O seno de 45, de acordo com a tabela, é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou trocar seno de 45 pelo seu valor, que é raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. O que vai sobrar para mim é x igual a raiz de 2. Então é isso, pessoal. A nossa revisão de trigonometria no triângulo retângulo fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.